Fala aí, você que é um membro da família tradicional brasileira. Descansa, viu, militante? Tá bom? Só uma introdução, viu? Roda a vinheta aí que hoje nós vamos falar sobre o termo filho do homem. Roda a vinheta aí, editor. Você já deve ter lido nos evangelhos o termo filho do homem, Jesus fazendo referência a si mesmo como filho do homem. Quando nós estudamos em cristologia, que é a área da teologia sistemática que se propõe a estudar sobre a pessoa e sobre a obra de Cristo, nós vemos como a doutrina de Cristo é ricamente apresentada pelo Novo Testamento. O termo filho do homem ele é utilizado como base da argumentação para provar a divindade de Cristo. Você deve lembrar que o pensamento do povo de Israel foi construído sobre o Shema, que é o que está lá posto em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve, pois, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. E essa consciência monoteísta de Israel foi construída ao longo de todo o Antigo Testamento e constantemente o povo de Israel é acusado de idolatria porque eles adoram outros deuses que não o Senhor. E constantemente Yahvé está convidando o seu povo a retornar e dedicar e destinar a adoração somente a ele. No entanto, na Palestina, há 2000 anos atrás, apareceu um cidadão chamado Jesus, que arrogava para si o título de Deus. Você vai ver ele falando inúmeras vezes, sobretudo algumas afirmações diretas, outras indiretas. Se você lembrar lá de João, no capítulo 8, lá no finalzinho, quando as pessoas criticam a Cristo a respeito das suas afirmações, e eles dizem assim, os fariseus, João capítulo 8, versículo 57. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? E respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ao fazer essa afirmação, Jesus arroga para si o título de Deus. Como eu sou é utilizado no Antigo Testamento para apresentar o Yahvé, o Yahvé, Javé, Jeová, Ieoa, como você preferiu, o nome impronunciável de Deus. E os teólogos, então, na Antiguidade, tentaram, então, como conciliar a ideia de um Deus homem e de um Deus, eterno, autoexistente, imanente e todas as coisas que nós já conhecemos. Então, como conciliar essa afirmação que ele era Deus e que ele era homem? Nós temos algumas distorções desse conceito. Algumas pessoas acreditam que ele era um homem que, por tamanha excelência, perfeição, ele foi adotado como um filho de Deus, ou alguns também acreditam que ele era um Deus, mas que não se encarnou. E a melhor forma que nós encontramos está no Concílio de Constantinopla, que Jesus fala, então, na verdade o concílio fala que ele é Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Como nós costumamos dizer em termos modernos, ele é 100% homem e 100% Deus. Dita esta introdução, eu quero olhar com vocês um dos termos que apresenta que Jesus é filho do homem, porque muitas vezes as pessoas acham que filho do homem é utilizado para provar a humanidade de Jesus. Então a primeira coisa que o texto que a gente quer olhar é o texto da aliança davídica, 2 Samuel, capítulo 7. O Senhor faz a aliança dele com Davi, e ele então diz o seguinte: quando os teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, versículo 12, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu o estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. Aqui nós vemos, então, o Senhor fazendo a promessa e dizendo que da descendência de Davi, ele suscitará alguém para trazer o reino a Israel e fazer, então, com que a partir desse reino ele governe, ele lidere.
Tá bom? Agora, se nós formos para o profeta Daniel, o livro do profeta Daniel, nós veremos, versículo 7, capítulo 7, versículo 13 e 14, ele falando o seguinte. Aqui Daniel está tendo uma visão a respeito dos sonhos, ele diz o seguinte: eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem, e o seu domínio é eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, com base nesses dois conceitos, um conceito de um rei, que Deus estabeleceria em promessa, ou por causa da promessa que ele havia feito a Davi, então agora em Daniel nós vemos uma informação sendo acrescentada mais nesse conceito de um rei, do descendente. Agora, o conceito que é acrescentado é um conceito de espécie de divino. Ele vem com glória, ele vem para que os reinos se prostrem, que os sirvam, e esse aspecto de serviço tem uma ideia também de adoração. A palavra ela abrange esse significado e retoma então a ideia de Davi. Portanto, quando Jesus ele utilizava esse termo no Novo Testamento, ele não somente arrogava para si o título de homem, de 100%, de verdadeiramente homem, mas também ele arrogava para si o cumprimento de uma profecia, essa profecia de Daniel capítulo 7. Há também uma em Ezequiel, não vou tratar nesse momento, talvez posteriormente a gente faça o vídeo para lidar precisamente com ela, mas aqui nós vemos então esse conceito de divindade sendo agregado ao Filho do Homem. Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Uma aplicação a respeito desse conceito é que essa verdade de Jesus ser verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem é o que faz sentido o Evangelho. Uma vez que o Evangelho é Deus indo em busca de salvar o homem para a sua própria glória, ele não lida com o homem diretamente, mas ele lida com Deus. E Jesus, como sendo Deus, ele vai até o encontro do Pai, porque ele é Deus. Mas ele também é homem, portanto, pode representar toda a humanidade. Portanto, para que o evangelho se cumprisse, para que os homens fossem justificados, nós precisávamos de alguém que fosse igualmente homem, para nos representar, e igualmente Deus, para poder, então, se relacionar e se apresentar diante do Criador. Jesus une em sua natureza as suas duas faces, né, por assim dizer, a face divina e a face humana. Ele é o Filho do Homem, o Rei eterno, imortal. É o nosso Senhor, o Senhor Jesus. Que verdade maravilhosa. O Evangelho faz sentido por causa dele, por causa de Cristo. E aí, você já tinha ouvido falar sobre isso? Sobre o Filho do Homem, o peso veterotestamentário que esse termo traz? Se sim, deixa aí no comentário, se não, deixa aí também, tá bom? E se você quer ver mais alguma coisa aqui nesse canal, coloca aí no chat comentário, certo? Se inscreve aí, compartilha, manda pra galera do grupo, e é isso. Valeu, galera, é nóis, tchau, tchau. Deus abençoe.